Fala galera! Em 1984, Rick Casso, um jovem fã de heavy metal, matou um dos seus amigos no que supostamente foi um ritual satânico. Naquela época, meados dos anos 80, os Estados Unidos viviam a paranoia em torno do ocultismo, o Satanic Panic, onde toda tragédia que acontecia tinha que ter o dedo do capiroto. Rick Six é o filme que recria esse terrível ocorrido. Mas será que a produção cinematográfica é fiel ao que realmente aconteceu? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Richard Alan Casso Jr., o Rick Casso, nasceu em 1967, filho de um treinador de futebol americano e uma professora de história. Considerado a ovelha negra da família, ele tinha 3 irmãs mais novas. Casso, desde criança, demonstrava um comportamento problemático. Eu coloquei as aspas porque seus pais tentaram interná-lo numa clínica psiquiátrica e ele foi liberado, porque o exame realizado lá diagnosticou que Richard tinha sim comportamento antissocial, mas não apresentava traços de psicose, de psicopatia ou coisa parecida. Então, acredito eu, Dr. Getro, que estudou porra nenhuma de psicologia, que talvez o rapaz tivesse TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E talvez, se seus pais tivessem chegado junto, lhe desse mais atenção e carinho, a desgraceira não teria acontecido. Vai saber, isso são suposições minhas, tá? Ao chegar à adolescência, aí sim, Rick se tornou mesmo um garoto problema, passou não só a consumir, como também traficar drogas. E de todos os tipos, haxixe, mescalina, pó de anjo, LSD e por aí vai. Casso se envolveu tanto com esse submundo que acabou ganhando o apelido de Acid King, o rei do ácido. Rick Six começa 18 meses antes do crime, período em que o protagonista estava tentando se enturmar socialmente e acabou indo procurar aconchego nos braços do coisa ruim. Como o satanismo diz muito sobre revidar contra quem lhe fez mal, Rick passou a devorar todo tipo de literatura sobre o tema, principalmente a Bíblia Satânica de Anton LaVey. Ele se interessou tanto por ocultismo que passou a pregar a palavra. No mesmo período, começou também a ouvir bandas de heavy como AC/DC, Black Sabbath e Judas Priest. E essa combinação, satanismo mais heavy metal, acabou atraindo alguns jovens, uma galera igualmente desajustada que curtia vê-lo falar sobre o assunto, ouvir um som pesado e alterar a consciência, claro. Como o Rick costumava misturar muita porcaria, o uso excessivo dessas substâncias fez com que ele desenvolvesse algumas paranoias, principalmente mania de perseguição. No filme tem uma sequência onde o protagonista está super chapado dentro de um supermercado e passa a imaginar que Jesus Cristo está em seu encalço. Seus pais lhe internaram diversas vezes. Ele saía relativamente bem dessas clínicas de desintoxicação, fazia terapia durante um tempo, mas o satanismo o chamava de volta. Cada vez mais obcecado pelo culto, começou a dar passos mais largos do que apenas acender velas para o mão peluda. Um ano antes do crime, foi preso por profanar uma tumba do século XIX no cemitério de Northport, em Long Island, onde ele vivia. Seu objetivo era usar a ossada para fazer um ritual de invocação dentro da famosa casa de Amityville durante o Halloween. Porém, a coisa degringolou mesmo quando seu amigo Gary Lawrence, durante uma festa, se aproveitou de um vacilo do Rick para lhe roubar 10 papelotes de ácido. Ao descobrir que Lawrence havia lhe furtado, Rick e sua turma sentaram a porrada no cara, recuperaram parte da mercadoria e deram o prazo para o Gary pagar o restante que ele havia consumido. Como a dívida estava demorando demais para ser quitada, o Casso bolou um plano maligno, junto com seus amigos Jimmy Troiano e Albert
Alberto Quiñones atraiu o Lowers para uma festinha no bosque, dizendo que o débito havia sido perdoado. Perdoado que nada. Doidaço de mescalina e LSD, Richard Casso apunhalou o amigo 32 vezes. No meu vídeo de Concrete, sobre o caso da japonesa Junko Furuta, um detalhe da história me incomodou bastante, um troço parecido com o que rolou aqui. Muitas pessoas, cerca de 100 pessoas segundo as autoridades, sabiam o local onde a garota estava presa sendo torturada e ninguém mexeu uma palha para chamar a polícia. Ah, Getro, mas a cultura oriental é diferente da nossa, é mais retraída. Além disso, a Yakuza, máfia japonesa, estava envolvida. Tá, eu vou aceitar essa desculpa esfarrapada. E se eu disser pra você que ao longo de 15 dias depois que o Gary Lawrence foi morto, pelo menos 30 adolescentes e jovens adultos souberam do assassinato e, pior, visitaram o lugar onde o cadáver estava enterrado e ninguém chamou a polícia? Qual a justificativa para uma inércia dessas? É muita falta de empatia para com o próximo. Rick e seus amigos contaram sobre o homicídio para várias pessoas. O corpo só foi encontrado porque uma garota viu um grupinho marcando uma excursão até o local e fez uma ligação anônima para a polícia. Considerados suspeitos, Richard Casso e Jimmy Troiano foram conduzidos pela polícia até a delegacia para prestarem depoimento. E Casso não se fez de rogado, confessou o crime no primeiro interrogatório, que a vítima se recusou a dizer que amava Satã e por causa disso ele decidiu sacrificar o Gary Lawrence em oferecimento ao capeta. 2 dias depois, em 7 de julho de 1984, enquanto aguardava julgamento, Richard Alan Casso Jr. se enforcou em sua cela. Jimmy Troiano e Alberto Quiñones chegaram a ser acusados formalmente de homicídio em 2º grau, mas foram absolvidos pelo benefício da dúvida, uma vez que seus depoimentos eram conflituosos, uma hora diziam uma coisa, daqui a pouco mudavam de opinião. O juiz do caso decidiu absolvê-los, visto que naquela noite eles estavam drogados demais e seria impossível provar a participação deles no crime. Já faz tempo que alguns inscritos me pedem para falar sobre Rick Six e eu vim adiando, por não encontrar uma versão de boa qualidade que eu pudesse assistir e usar as imagens aqui no programa. Eu sou muito cri-cri nessa questão. Porém, se não fosse assim, eu jamais conseguiria falar sobre Rick Six, porque o filme nunca foi lançado oficialmente. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei uma fonte decente que pudesse confirmar o real motivo do filme não ter chegado ao circuito comercial. As teorias que mais rolam na internet são as seguintes. Primeira, que o copyright da trilha sonora não foi acordado corretamente. Tem Iron Maiden, tem Van Halen. Segunda, que os direitos autorais da história não foram negociados e que o pai da vítima ameaçou de processo. Terceira, que a distribuidora interessada em lançar o filme desistiu na última hora por conta da quantidade de cenas onde menores de idade consomem drogas. Ficaram receosos que isso pudesse afetar a bilheteria de alguma forma e que o público pudesse reagir negativamente. Olha, na minha opinião, são 3 teorias furadas. A primeira, sobre as músicas, nossa, a gente sabe o quão organizada é a indústria cinematográfica americana. Dificilmente alguém usaria o trabalho de um cantor, de uma banda, sem autorização. A segunda me soou mais absurda ainda, até porque os nomes dos envolvidos foram trocados no filme. Hora nenhuma, inclusive, alguém se refere a Rick Casso pelo seu apelido famoso, Acid King. O máximo que a obra faz é exibir uma pichação na parede em referência. A terceira teoria também não faz sentido, porque o longa-metragem, escrito e dirigido por Peter Filardi, foi exibido em 2 festivais e foi muito bem recebido em ambos. A versão bootleg, que usei trechos aqui no programa, provavelmente vazou de um desses eventos.
Quem interpreta Rick no filme é o Vincent Kartheiser, que na época tinha 21 anos de idade. O longa-metragem é de 2000. Kartheiser entrega uma performance convincente, porém o seu visual é antisséptico, não condiz com os depoimentos de quem conviveu com o verdadeiro Richard Casso. O cara costumava dormir na rua, passava dias sem tomar banho, tinha o visual de uma pessoa largada e estava sempre usando camisetas de bandas de rock. Por esse e outros detalhes, pequenas alterações, é que Rick Six é relativamente fiel aos fatos. Inspirado no livro Say You Love Satan, do David Sinclair, o longa, apesar de mostrar o interesse e o envolvimento do Richard Casso com o satanismo, deixa claro nas entrelinhas que ele fez o que fez por causa das drogas. Na ocasião do crime, Rick e sua namoradinha pretendiam fugir para a Califórnia, mas o pai da garota jogou água no plano dos dois e o rapaz foi descontar sua raiva e sua frustração no coitado do Gary Lauwers. Se esse caso lhe interessou, saiba que aqui no YouTube você encontra um vasto material sobre ele. Encontra também Rick Six, completinho da Silva Sauro. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é legal, é importante, ajuda na divulgação, e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!